Será que a sua fé pode estar te ajudando ou atrapalhando o seu sonho de ser mamãe? Esse é um tema que muita gente tem dedos, né? É um assunto, às vezes, polêmico e tudo mais, mas aqui não tem polêmica, gente. Não tem polêmica, aqui é ciência, tá? A gente vai falar de ciência, de espiritualidade, como isso tem sido comprovado cientificamente e como isso pode contribuir ou prejudicar, né? Dependendo do ponto de vista. Antigamente, se achava que era a fé era algo oposto à ciência, né? Eles achavam que uma coisa não conversava com a outra. E essa ideia, ela durou por muito tempo, né? Era uma contradição, eles achavam que era contraditórios, e isso, inclusive, surgiu com uma ideia de Freud, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Do por que a fé, né, de repente, não pode andar com a ciência, por que a medicina não pode falar de fé, por que a gente não pode abordar isso dentro do consultório, né? Isso é algo que os profissionais da área da saúde também têm um pouco de, hoje um pouco menos, né? Porque já tem muitos estudos mostrando a importância da fé, né? Principalmente na parte da medicina integrativa, que vê o ser humano como um todo e não como partes fragmentadas, como a medicina tradicional acabou desenvolvendo, né? A gente aprende na faculdade, você é intestino, você é coração, você tudo fragmentadinho, né? Só que o ser humano não é assim. Quando você entra no consultório, você é você. Você não é só o seu estômago, você não é só o seu intestino, não é só o seu óvulo, o seu útero, né? Então a gente tem que considerar como um todo. E a limpeza do aquário, ela tem esse pilar como importante também, porque ele justamente faz parte da integração do ser humano, né? E eu quero deixar bem claro aqui que a gente vai falar de fé e não de religião, tá? Não vamos falar de religião. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Vou falar de alguns estudos científicos relacionados à fé e como tem mostrado que algumas práticas relacionadas à fé, elas têm desencadeado mudanças no corpo, né, no corpo humano, que acaba melhorando essa questão de equilibrar o nosso corpo, o nosso organismo. É engraçado porque tem, às vezes, muitos médicos que têm dificuldade ainda de acreditar, vamos colocar assim, né? De algumas doenças psicossomáticas, por exemplo. Né? A pessoa, ela tem uma depressão, ela tem, enfim, alguma questão, né? Na parte de saúde mental, e isso acaba se refletindo na saúde do corpo. Então, muitas doenças, elas não são diagnosticadas, ou elas têm dificuldade para serem diagnosticadas, porque elas não têm um resultado palpável. Não dá para você ir lá no laboratório, dosar aquilo ali e falar, ó, é isso aqui ou é isso aqui, né? Então, por exemplo, a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela hoje em dia está super sendo diagnosticada. Inclusive, eu também tenho diagnóstico de fibromialgia. E são dores assim que você sente que é biológico. Eu sinto dor no braço, sinto dor, eu sei apontar para você. É claro que é uma dor meio um pouco característica da fibromialgia, né? Mas é uma dor. E o médico tem que considerar isso. Né? O que será que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, porque a dor ela serve como um sinal para a gente. Assim, ó, sinal de que tem alguma coisa errada. Agora, se esse sinal está sendo disparado sem ter um estímulo certo, por exemplo, espetar o dedo, queimar a mão, né? Se não está tendo esse tipo, por que está tendo dor? Né? E aí, então, precisa investigar. E da mesma forma, vem o espírito, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa integração dessas três partes. Mas antes eu queria compartilhar com vocês algumas hipóteses do porquê que os médicos acreditam hoje em dia, né, e que os estudos já têm mostrado, por que a fé ela pode ter um resultado positivo, né? A fé ela pode ter um resultado positivo porque eles acreditam que as pessoas de fé ou pessoas religiosas elas convivem em uma comunidade, em um grupo de pessoas. Então, essa rede de apoio que é criada, né, ao redor das pessoas, essa rede de apoio, ela fortalece aquela pessoa dentro daquela, né, daquela situação que ela está passando, e isso acaba sendo positivo
né? Desencadeando, por exemplo, eu estou passando por alguma situação, eu consigo desabafar, ou eu tenho o apoio, eu tenho o contato, né, de pessoas diferentes que estão ali para me ajudar. Então, essa é uma das hipóteses que os médicos colocam do porquê que a fé pode ser benéfica para o nosso organismo. Outras pessoas acham que esse resultado pode ser porque as pessoas de fé, elas têm uma facilidade de encontrar um sentido na vida. Então, eles têm um sentido na vida, e isso ajuda a viver melhor, isso ajuda a ter esperança, ter uma visão mais positiva da vida, e isso acabaria, né, então, contribuindo para o funcionamento do organismo. E também tem a ideia de que pessoas religiosas, né, e aí eu estou falando de pessoas, né, que seguem uma doutrina, elas tendem a se prevenir de situações de risco, de comportamentos de risco. Então, por exemplo, tem determinadas situações que eu não vou me expor porque a minha religião não permite, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e isso acaba expondo a pessoa menos, né? Ela fica menos exposta a situações que podem ser de risco, né? Mas também tem um lado negativo da fé, né? Que é levantada pelos médicos. E qual que é? A ideia de aceitar a vida de uma forma passiva, né? Acredita que tem uma força, que vai resolver todos os problemas. Então, acaba ignorando, às vezes, o tratamento médico, né? E aí, então, a fé, ela tem essas hipóteses positivas, que eu falei bem mais, falei de 3 hipóteses, né, do porquê que a fé, ela pode ser positiva, e uma hipótese do porquê que ela pode ser negativa. E por que isso tudo acontece? Por que existe essa integração? Por que existe essas hipóteses, né? Porque o ser humano, ele não simplesmente essa carne que a gente vê, né? A gente tem a parte da carne, né, do corpo, a gente tem a parte da alma, que é considerada, a parte da alma é a parte cerebral, a parte de raciocínio, e o espírito, que é algo abstrato, é algo que algumas pessoas acreditam que não existe, outras que existe, e como que se tem essa relação, né, algo sobrenatural, porque nem toda fé está baseada na existência de um Deus, né? Tem a fé cristã, ela sim é baseada no Deus como Deus da criação, a fé cristã, os judeus também acreditam nisso, os muçulmanos também acreditam nisso, mas independente da religião, existem essas 3 fragmentações do corpo. Então, é corpo, alma e espírito, né? Platão dividia o ser humano, né, em parte intelectual, a parte da psique, que ele chamava de alma, e essa psique, a alma, na verdade, seria essa parte cognitiva também, né, relacionada à mente, e a parte do corpo, né? Aristóteles, ele já tinha uma visão também em 3, né, dividido como se o ser humano fosse sempre em 3 partes, racional, sensitivo e nutricional, ou seja, eu tenho um corpo que eu preciso nutrir, eu tenho um corpo que me faz sentir e eu tenho um corpo que me faz pensar. Então, isso seria o corpo humano, né? E então a gente tem essas vertentes, né? E a gente vai trabalhar então em cima disso. A gente trata do corpo, da alma e do espírito. O corpo a gente trata como? A gente trata com a alimentação, com o estilo de vida, a gente trata com as medicações, se precisar tomar, das suplementações, essa é a parte do corpo, a parte física carnal, né? A parte da alma é a mente, né? Então, o que eu penso, se eu tenho uma visão positiva, se eu alimento pensamentos de esperança, isso tudo está relacionado à questão racional, né? São decisões que a gente toma. E a alma, ela está mais ligada numa questão como se fosse um sexto sentido, como se fosse algo que ela não é palpável, ela tem algo que alguns acreditam, outros acham que não existe, né? Mas, assim, de uma certa forma, eles estão vendo que se o ser humano ele é dividido em 3, esses 3 eles podem se relacionar um com o outro e um influenciar no outro, né? E, por exemplo, né, vamos pensar uma pessoa com ansiedade. Uma pessoa com ansiedade ou com depressão ou com estresse, o que vai acontecer? Isso vai desencadear no corpo,
né? O aumento do hormônio do estresse, por exemplo, a diminuição dos neurotransmissores, né? Então, vai ter essa conversa, essa conexão entre mente e corpo. E o oposto também acontece. O corpo se comunica com a mente. Então, alterações no nosso corpo levam a alterações da mente. Por exemplo, diminuição de nutrientes, glicemia alterada, aumento do colesterol. Isso tudo pode causar diminuição de neurotransmissores, levar à depressão ou alterar comportamentos, né, que eram antes normais ou que era característico daquela pessoa. Então, o corpo influencia na mente, a mente influencia no corpo e o espírito, né? Se ele faz parte do que somos, então isso também tem que ser levado em conta, né? Essa relação, ela não tem uma explicação cientificamente, né? Não tem uma comprovação científica. Ela não é comprovada, ela não é compreendida, ela é controversa, né? Tem pessoas que acreditam, afirmam que sim, que tem, né? Principalmente médicos que trabalham com pessoas já em estado terminal, né? E é uma coisa que tem sido mais valorizada ultimamente e que a gente também valoriza aqui, porque a gente não enxerga vocês como úteros, como ovários, como pessoas que precisam tomar suplementação. Não, não é isso. Vocês são seres humanos, né? E eu acho que muito do que, inclusive, as alunas trazem para a gente é essa acolhida que a gente tem, essa forma de da gente se relacionar dentro da comunidade Futura Mamãe, uma respeitando a outra, todas querendo compartilhar umas com as outras, né? Isso tudo faz parte, isso tudo faz bem, isso tudo alimenta, isso tudo estimula, né, as nossas dificuldades,